Boa noite, pessoal. Então, como prometido, estamos aqui no nosso primeiro podcast. Estamos falando hoje sobre o tema da revisão da vida toda. Estou aqui hoje com a minha convidada especial, a doutora Letícia, que vai falar um pouquinho para vocês também no nosso bate-papo de hoje. A doutora Letícia é pós-graduada em processo civil, atua há mais de 7 anos aí no ramo previdenciário, enfim, no direito. E estamos aqui para conversar um pouco sobre esse tema tão importante que está em pauta, né, no Supremo Tribunal Federal e é de tanto interesse tanto para os operadores do direito quanto para todos os beneficiários e aposentados. Eu vou começar a conversar aqui com vocês hoje, com a doutora Letícia, nossa convidada, fazendo um panorama geral de como está essa questão e depois nós vamos iniciando aí nossos comentários. Nós sabemos que hoje, né, doutora Letícia, estamos com um cenário um tanto quanto apreensivo, né? Pois não sabemos o que irá acontecer amanhã, que está pautado para ser julgado novamente em plenário presencial, mas não sabemos, enfim, o que irá acontecer efetivamente. Tivemos aí em novembro de 2021 o julgamento virtual, no plenário virtual, aonde conseguimos a vitória de 6-5, com um voto de desempate ali do ministro relator Marco Aurélio, que votou favorável à tese da revisão da vida toda. Mas, nos últimos minutos, faltando, acredito que uns 10 minutos ali para terminar a sessão, o ministro Nunes Marques inovou, inclusive é uma crítica dos constitucionalistas, processualistas a respeito dessa inovação, fez um pedido de destaque, o que leva à retirada desse julgamento do plenário virtual para ser feito um novo julgamento no plenário presencial. E nesse meio de tempo, em que o ministro Alexandre de Moraes, inclusive, pediu vista do processo, ocorreu a aposentadoria do então ministro Marco Aurélio. E agora o grande impasse, que oremos para que amanhã tenhamos um resultado favorável, é que o voto do ministro Marco Aurélio, que se aposentou nesse meio tempo, se ele vai ser mantido ou não. Então essa é a grande dúvida. E também a grande apreensão que temos se os demais votos dos ministros também serão mantidos ou se iremos ter alteração. Também levando o fato que a presidência do Supremo mudou, agora nós estamos com a ministra Rosa Weber, que hoje na agenda virtual dela foi divulgado que ela estaria em reunião com a AGU e com o ministro da Economia, agora o Paulo Guedes, e isso também gera uma grande apreensão, que sabemos que tem essa questão do impacto econômico que vamos discutir hoje, mas, enfim, esse é o cenário inicial aí que temos. Agora passo a palavra para a nossa convidada, a doutora Letícia, para explicar um pouquinho para vocês sobre a revisão da vida toda. Então, primeiramente, boa noite, pessoal. Boa noite, doutora Eduarda. Muito obrigada pelo convite para estar aqui hoje. É uma honra estar aqui, inclusive, ainda mais falando de um assunto tão importante, né, gente? Como é o que está passando muito agora, tanto nas redes sociais quanto na televisão, que é a questão da revisão da vida toda. Muitas pessoas, né, doutora, têm dúvida e chegam nos questionando o que é essa revisão da vida toda, né? Muitas pessoas também pensam que todo mundo que está aposentado pode pedir, que todo mundo vai ter aumento nas aposentadorias, e não é bem assim que funciona, né? Então, assim, pessoal, eu vou explicar um pouquinho, né, o que seria essa tão comentada revisão da vida toda que vem sendo questionada hoje em dia, tá? A revisão, tá, já surgiu lá em 1999 com a Lei 9.876, tá? Que trouxe uma regra de transição e uma regra de benefício dos cálculos. O que foi acontecendo com essa regra, tá? A regra de transição, assim, explicando de uma forma um pouco simples, assim, mas também para o pessoal entender, como que ia funcionar, né? Seriam calculados a partir da média dos 80% maiores salários de benefício desde 1994, né? E a regra definitiva não seria limitada aos salários de julho de 94. Porém, o INSS começou a aplicar essa regra de transição
E o que aconteceu? Limitou realmente o povo no cálculo ali em julho de 1994. Então, o que tem que cuidar muito? Quais benefícios utilizaram essa regra, né, que foram limitados aos salários ali, e também quem teve salários altos antes de 1994, né? Porque a questão que está sendo discutida na revisão é entrar esses salários antes de julho de 94. Então, muitas pessoas acham que, né, eu recebi um salário mínimo lá e me aposentei com um salário mínimo agora. Então, para essa pessoa não seria interessante a revisão, até porque perderia o efeito, né? Mas tem muitos casos, por exemplo, que antigamente, antes de 94, a pessoa trabalhava de carteira assinada numa grande empresa e depois, em 94, por exemplo, foi virar empresário e começou a contribuir com o salário mínimo. Então, esses salários altos foram deixados de fora na hora da aposentadoria e a pessoa acabou perdendo ali vantagens na hora de se aposentar, né? Então, por exemplo, né, para esses tipos de segurados, seria bem interessante, né, fazer um cálculo e analisar se cabe, né, a revisão da vida toda. Eu acho que outro ponto também bem importante, e também depois a doutora pode, né, comentar mais sobre isso, é a questão do prazo decadencial de 10 anos, né, que a gente tem que ficar um pouco atento aí. Como está muito demorado, né, esse julgamento para sair, e a gente não sabe como que vai ser o resultado amanhã também, tem que deixar claro para o pessoal ficar cuidando. Quando que eu me aposentei, né? Já faz 8 anos, já faz 9 anos. Então, a gente aconselha, né, a procurar já um advogado da sua confiança para já fazer o cálculo e analisar se cabe a revisão ou não, para não deixar passar esse prazo de 10 anos e depois daí não será possível fazer, né, essa revisão. E às vezes a pessoa ali que recebe um salário mínimo pode receber 3, 4 salários mínimos e vai perder de fazer, porque vai encerrar o prazo ali de 10 anos. Então, assim, a gente até pede para o pessoal ficar bem atento, né, para cuidar quanto tempo faz que se aposentou e já ir se programando, já ir procurando advogado, já ir, né, para fazer o cálculo, para não perder esse prazo decadencial, que às vezes a pessoa tem direito, mas daí na hora de protocolagem também vai ficar, né, de mãos atadas nesse sentido, tá? Outra questão bem importante também, que fazem muitos questionamentos, seria para quais benefícios, né, doutora, que cabe a revisão? Seria só para aposentadoria? Não, tá, gente? Não é só aposentadoria. Entra aí a pensão por morte, auxílio doença, né? Auxílio acidente, que é bem importante também a questão do auxílio acidente, tem valores consideráveis que geram aumentos, assim, significativos nos valores. As aposentadorias por idade, então vai entrar meio que no geral, né? Realmente a pessoa vai ter que fazer o cálculo, fazer uma análise aí para ver se vale a pena ou não fazer a revisão da vida toda. Sim. Aproveitando o teu gancho ali da questão do prazo decadencial, essa tese, ela entrou em voga aqui após o momento que ela parou no STF, né, no nosso Supremo Tribunal Federal. Mas ela é bem antiga, há muitos anos, advogados previdenciaristas de todo o Brasil, em especial o professor Noah Piatã, que foi quem criou, digamos, ele é até chamado do pai da tese, que levantou essa tese em uma ação judicial. A professora Gisele também, que está lá em Brasília tentando defender agora nesses julgamentos, representando o IBDP, que é o nosso Instituto Brasileiro de Direito Previdenciário. Então, essa tese, apesar de estar em destaque agora na mídia, enfim, ela é muito antiga. Há anos estamos lutando para que ela seja acolhida, desde essa regra de transição que foi criada ali em 99. E por que ela foi criada? Nós tivemos a alteração pelo Plano Real, mudança do cruzeiro para o real. E essa regra de transição, ela foi como se apagasse a história de vida contributiva dos segurados que trabalharam no outro plano, que era vigente o cruzeiro. Então, é como se não existisse o trabalho da pessoa de julho de 94 para frente, para o INSS nessa regra de transição. Então, por isso que se encaixa em vários casos. E tem muitos casos que realmente agora, como essa questão demorou muito para chegar a esse ponto que está agora, muitos casos não tem mais o que fazer, porque já se passaram os 10 anos e, enfim, não vão mais conseguir ter o direito, né, a essa revisão. Então, isso também leva à questão do impacto econômico, para a gente discutir isso. E o bom seria se fôssemos, né, se tivéssemos a voz ativa ali dos representantes aí dos aposentados, que acredito que o IBDP vai fazer muito bem, está fazendo muito bem essa parte, de defender realmente que não é um impacto econômico que eles estão almejando e tentando defender, né?
que eles vão pelo lado a doutora sabe também que eles vão muito pelo lado do impacto, né, porque gera para o país, para os cofres públicos, enfim. Mas sabemos que na questão da revisão da vida toda, cerca de 10% dos casos é que vão efetivamente gerar algum aumento e algum, né, valor a ser pago para o aposentado. E isso, em termos de Brasil, se fôssemos considerar pelos impactos com os pentes finos que tivemos, cortes, inúmeros cortes de benefícios, acredito que a Previdência teria, sim, plenas condições, de atender esse direito, que é o direito ao patrimônio jurídico, né, do segurado que trabalhou e tinha um rendimento maior aí antes de 94. E é uma questão de justiça também, acredito, a doutora também, né, pode manifestar a sua opinião nesse sentido, o que a doutora acha sobre essa alegação do impacto econômico. Exatamente, essa questão da revisão da vida toda é importante deixar claro também a diferença que existem outros tipos de revisões, até para o segurado não confundir nesse sentido, né, que talvez, claro, ele não se encaixe na revisão da vida toda, mas pode haver um outro tipo de revisão para os benefícios e aposentadoria, mas na questão da revisão da vida toda, é igual a doutora falou, é um impacto pequeno, assim, é a minoria dos segurados que, né, teriam grandes salários lá antes de 94, então, assim, não geraria um absurdo, né, de valores aí para a Previdência, né, se for, como muitas pessoas alegam, né, que seria um impacto muito grande financeiro, eu também acredito que não. E é exatamente isso, né, doutora, a questão de justiça, porque houve trabalho, houve contribuição, a Previdência recebeu em cima dessas contribuições, né, então nada mais justo que o segurado hoje fosse aposentado com valores em cima do que foi trabalhado e foi rendido e foi pago e tá ali comprovado, né, tudo certinho, né. Então, a gente torce, né, que amanhã o resultado seja positivo nesse sentido, que por mais que seja a minoria dos segurados, é direito dessa minoria e que o povo tem que sim ir atrás dos seus direitos e é uma diferença que nem a gente fala, né, às vezes de um salário a pessoa salta para 5 salários mínimos. Então, assim, é uma diferença bem grande em alguns benefícios e que o pessoal tá deixando de receber aí, né? E mesmo que seja, digamos, caso que seja uma diferença pequena, sim, mínima, às vezes pode garantir um remédio que ele não está conseguindo comprar, uma janta melhor em família. Exatamente, às né? vezes R$300 mensais já vai fazer uma diferença ao longo dos anos também, num rendimento enorme, né? Por exemplo, em 1, 2, 3 anos a mais. E isso gera um poder de compra para um segurado, para aposentado melhor, enfim, gira a economia. Tem várias discussões dessa parte econômica, né, que acredito que vão ser ouvidas amanhã. Torcemos, né, para que sejam levadas em consideração e que realmente amanhã aconteça esse julgamento e seja favorável a essa tese que há anos é defendida, né, para enfim termos uma solução. Outra questão também, doutora, só para fazer um gancho ali, é que o pessoal tem que fazer um cálculo, né? Não tem como a gente saber se cabe revisão ou não para o segurado sem ser efetuado o cálculo, né? Então, às vezes o povo acha também que, eu me aposentei no ano tal, né, e recebo tanto. Será que consigo? Não, a gente tem que analisar a documentação, né? Tem um rol de documentos para analisar, não é só carta de concessão. Então, assim, tira um tempo, faz os cálculos, confere. Então, por isso que a gente fala para o povo se ater bastante nesse prazo aí de 10 anos, né? Quando foi aposentado ou não, para não passar. Porque também, para nós advogados, gera ali um trabalho, digamos, que tem que ser analisado até para ser, né, conclusivo. E se não vale a pena também, né? Isso. Deixar claro, né, para o segurado que às vezes não cabe, no caso dele, esse tipo de revisão. E também para os profissionais de direito, não adianta ir ajuizando na louca, assim, né? Ajuizar por ajuizar, pegar uma gama de ações que foi concedido em tal período, né? Digamos ali que tiveram concessão, e ajuizar toque de caixa, porque isso pode gerar muito prejuízo para o segurado, porque depois que você entra com um pedido, sem ter um cálculo efetivo do que vai aumentar, se realmente aquele caso tem direito, se você entra assim só por entrar com um processo, sem ter um embasamento de cálculo, de estudo, enfim, pode gerar muito prejuízo. Às vezes pode reduzir o valor do benefício e gerar ainda um débito, né? Com a INSS. Então tem que ter muito cuidado também nessa questão de cálculo, bem lembrado essa questão. Sim. A gente sempre fala para procurar um profissional, né, da área previdenciária já nesse sentido, né?
para também o segurado, né, e cliente, enfim, se sentir seguros com a ação que vai estar em andamento e sabendo, né, qual é o valor de expectativa para aumento na aposentadoria ou benefício, né? Sim. Outro ponto que nós poderíamos comentar seria sobre a modulação dos efeitos, né? Um dos riscos, o que seria isso? É a decisão de amanhã, se tivermos, né, amanhã, se os ministros vão querer modular os efeitos, como explicar isso? Seria se eles vão aplicar só para quem já ajuizou a ação da revisão, só para quem já entrou no INSS com pedido de revisão, ou se vão aplicar para todos os aposentados, né? Então, isso também é um grande risco amanhã, que não sabemos o que vai acontecer, se eles vão modular ou não esses efeitos. É uma apreensão que estamos vivendo desde o ano passado. Exatamente. E que esperamos que amanhã tenhamos um resultado final. Mais uma vitória. Para também a gente conseguir passar para os segurados uma segurança e já saber também como vai ser tocado daqui para frente, né? Sim. Doutora, mais algum ponto? Eu acredito que seria isso, né? Não temos mais. Agora é só aguardar mesmo o que teremos amanhã e esperarmos, né? Para que seja um resultado positivo. E desde já eu quero agradecer a presença da doutora Letícia da Casa. Foi muito importante, né? Valorizar essa atuação, essa presença no cenário digital, que hoje cada vez mais exige de todas as áreas, né? E no direito agora com a alteração ali do estatuto permitindo esse marketing digital, temos que cada vez mais nos posicionarmos para levar informação, que é o que a gente almeja, né? Informação ao público, aos profissionais, enfim. E obrigada por ter vindo, obrigada também ao Lucas que nos disponibilizou esse espaço para estarmos aqui hoje. E boa noite a todos. Doutora Letícia, se quiser só Obrigada, doutora. Eu que agradeço pela oportunidade e a gente se coloca à disposição também, né, de quem quiser, né, conversar com nós sobre esse assunto. E eu acho que sim, a gente está aqui para sempre passar informação para o segurado, né, e ficamos à disposição. Obrigada a todos e boa noite. Boa noite.